Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Eu sou Andrés Costa e hoje temos dois convidados que foram sugestões de uma caixinha de pergunta que eu fiz no Instagram, onde sugeriram, pessoas para vir no podcast e eu resolvi aí trazer e foi muito bem aceito o convite por Rodrigo Medeiros e Marcelo Far. Sejam bem-vindos mais uma vez, já eu os entrevistei separadamente, agora vamos aí bater esse papo juntamente, falando aí de fundos imobiliários, esse universo que não para. Sejam muito bem-vindos, se apresente ainda para quem ainda não lhes conhecem, e aí sim a gente adentra ao tema de fundos imobiliários. Vai, Medeiros, tu que tá em cima aí, né? Legal, já que eu tô aqui no vídeo, aqui no canto direito, então vamos ver o primeiro. André, muito obrigado pelo convite. Fai, sempre um prazer estar aqui contigo, um prazer aí quem tá nos ouvindo. Sempre um grande prazer falar de fundo imobiliário. Quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Medeiros, sou analista de valores imobiliários, sou analista, responsável e fundador do Desmistificando FI, hoje Desmistificando Research. É uma casa voltada para análise de fundos imobiliários e hoje também de ações, né? Trabalho que nós começamos como casa de análise em 2015, quando quase ninguém queria falar de fundo imobiliário ainda, e parece que faz tanto tempo, mas foi ontem praticamente, né? 2015, quando eu penso que 2015 quase ninguém queria falar de fundo imobiliário, e vai fazer 9 anos, você vê como o fundo imobiliário ainda é recente, tem muita coisa para crescer. Então é um prazer estar com vocês hoje, nesse bate-papo. Maravilha, Medeiros é o desbravador desse mercado, então. Né? Bom, vamos lá. Eu sou Marcelo Fai, também sou analista de fundos imobiliários. Tenho também a minha assinatura de recomendações de fundos imobiliários. Ali é focada só em fundos imobiliários, é eu comigo mesmo lá. E, enfim, sou bastante ativo aí em redes sociais, especialmente no Instagram, quem quiser me seguir ou enfim, falar comigo, o arroba tá aqui embaixo. André, obrigado pelo convite. Medeiros, sempre uma honra aí dividir uma mesa e uma tela contigo, né? Os tempos estão tão modernos, hoje a gente divide uma tela. Maravilha, eu que agradeço ambos aqui, grandes analistas, para falar de fundos imobiliários. Mas antes de nós adentrarmos em 2024, nós que estamos gravando esse episódio em fevereiro de 2024, vamos dar uma puxadinha ali em 2023, como é que vocês fecharam esse ano, para daí sim falarmos das expectativas de 2024. Legal, bem, pela cara do Marcelo ele quer que eu comece, né? Mas vamos lá. Poxa, 2023 terminou bem empolgado, né? Nós tivemos ali um ralizinho de valorização, de fundos imobiliários, ações, logo na sequência também de fundos imobiliários, o pessoal de certa forma ali empolgado, e não poderia ser diferente. 2023, se nós fizermos um balanço, acho que foi um ano muito importante para uma certa recuperação dos fundos imobiliários em termos operacionais. Isso é algo que eu sempre destaco bastante. Eu vejo que muitos investidores dão muito valor para a oscilação de cotação, que, perfeito, é uma necessidade, mas eu gosto muito de dar muito foco para o operacional. Então, 2023 foi muito importante para você ter uma estabilização do setor de shoppings, que era um setor que realmente assim vinha de muito pessimismo, de muito tempo. Foi um ano que quis estabilizar, mas voltou atrás no setor de fundos de recebíveis, tanto que antes aqui no bastidor nós estávamos conversando e vendo como os fundos de CRI acabaram sendo um da classe que pior performaram no ano passado, no final das contas, né? Isso por conta aí da deflação, inflação, mas no final das contas acabou o ano, eu acho que estabilizando. E aí depois nós podemos passar por outros setores, como logística, escritório, ainda logística colhendo muito dos frutos do grande crescimento do e-commerce, e escritório, como assim podemos dizer, ainda numa ideia de, meu Deus, não tem fim essa crise. Essa é a grande verdade. Existe uma ilha, e essa ilha não é a ilha onde eu moro, é a Faria Lima, e então, tirando essa ilha, parece que assim, nada evolui. De qualquer forma, eu finalizei
particularmente o ano 2023, e eu não sei se a pergunta era muito nessa linha, bastante otimista com os fundos imobiliários, tá, André? Não em termos de grandes valorizações de cotas, porque eu acho que hoje os fundos imobiliários eles alcançam patamares de preços relativamente mais justos. Nós sempre temos alguma coisa com muito desconto, mas eu acho que hoje nós temos patamares bem mais justos. Nós terminamos 2023 só com os fundos de recebíveis, na minha opinião, excessivamente descontados. Depois os setores, de modo geral, eles já estavam um preço um pouco mais justo. Mas eu tenho um otimismo muito grande na recuperação operacional. Então eu tenho um otimismo muito grande na recuperação operacional de shoppings, nós vamos poder conversar bastante sobre isso. Um otimismo muito grande na melhora do aluguel de logística, mas ainda estou muito em dúvida e muito resistente ao setor de lajes corporativas. E os fundos de recebíveis, evidentemente, aí ele fechou o ano 2023, na minha opinião, com um desconto muito grande, e essa retomada da inflação nesse início de ano, quem sabe deu uma melhorada. Então, assim, eu começo o ano de 2024, ou terminei o ano de 2023, bem otimista, mas otimista do lado operacional, realmente, dos fundos imobiliários, de aumento de rentabilidade, aumento de rendimento, algo que nós não víamos há muitos anos. Tudo isso me deu bastante expectativa. Vamos lá, 2023 eu acho que foi um ano assim, muito positivo para fundos imobiliários, e a diferença que a gente viu no desempenho por segmentos ali de shoppings, por exemplo, terem fechado o ano com uma valorização de mais de 30%, e os fundos de recebíveis com quase 10%, né, então um terço do desempenho que teve os de shopping, não é tanto pelo desempenho, pelo que de fato aconteceu em 2023, e mais pelo ponto de partida do início de 2023 desses mesmos caras. Shopping Center não largou o ano lá para trás, ridiculamente barato, com a turma ainda muito desconfiada do desempenho deles. E ele fechou um pouco esse desconto excessivo que o mercado dava para ele. Assim foi com ele, assim foi com os FOFs, né? E os fundos de CRI, por outro lado, eles vinham de 2022 saindo de uma pandemia onde eles foram o grande porto seguro do investidor. Ou seja, eles não tinham o que buscar de preço, assim, de atualização de preço, por estarem descontados demais, assim como os de shopping estavam. Acho que isso explica um pouco essa disparidade no desempenho ao longo de 2023 dessas classes de ativos. E teve, naturalmente, o que o Medeiros falou, né, foi um ano para os CRIs ali de tô rico, tô pobre, né, com inflação, deflação para todo lado. Então isso ajudou um pouquinho a frear o ímpeto dos fundos de CRI. E aí a gente chega no final de 2023 com a maioria dos segmentos, na minha opinião, mais equilibrados em termos de preço, né, como o Medeiros disse, eu vejo hoje o mercado também muito próximo do que é o seu valor justo. Tu vai ter alguma coisa um pouco cara, tu vai ter alguma coisa um pouco barata, pouquíssimas coisas muito baratas e também pouquíssimas coisas muito caras. De modo que daqui para frente eu vejo o mercado muito mais numa velocidade de cruzeiro, daquilo que se espera em velocidade de cruzeiro para os fundos imobiliários, do que ter uma grande arrancada em algum segmento por conta de uma recuperação. O único segmento que ainda está para trás é o segmento corporativo de lajes, que a gente ainda aguarda algum gatilho que faça ele voltar a se apreciar para patamares de antes dessa crise toda que começou lá atrás com o Covid e ele nunca mais se recuperou plenamente. Mas assim, aquela ilha chamada Faria Lima ali, ela está assim, completamente tomada, né? A vacância lá muito baixa e os preços pedidos cada vez mais elevados. E o que está surpreendendo, ou não surpreendendo, mas a novidade em termos de se tu compara com o que sempre aconteceu versus o que está acontecendo agora é que, normalmente, quando tu satura aquela região, tu começa imediatamente a transbordar para as regiões próximas. Isso ainda não aconteceu. Eu acho que vai acontecer. A questão é o quando,
né? Isso a gente já não consegue cravar, porque se eu tivesse que cravar o quando, eu já teria cravado tipo 1 ano atrás. Então eu estou 1 ano já errando, achando que ele já deveria começar a permear para as regiões próximas. Isso não está acontecendo. Agora a gente fica um pouco sem parâmetro para dizer quando que será que isso vai acontecer. Mas eu não acredito que não vá. Mas ao mesmo tempo não consigo dizer exatamente quando que isso vai acontecer. Então tem um segmento que está para trás ainda, é laje corporativa, ainda não sei quando que ele vai dar essa recuperada. O dia que der, ele volta ao seu patamar, e talvez o ano que isso acontecer, ele vai ser o grande campeão de rentabilidade, não porque ele foi sensacional, mas só porque ele deixou de... O patinho feio se arrumou de novo, né? Não que tenha sido grandes coisas. Então, mais ou menos isso a minha visão ali, complementando o que o Medeiros falou sobre 2023 e esse início de 24 agora. Exatamente. É o único que da pandemia ainda não retomou, e vamos ver, né, quando realmente isso irá acontecer. Mas outros 2 pontos, né, ainda, que muito comentado, né, emissões que voltaram, né, ali no segundo semestre, e também a questão da alavancagem, antes da gente falar realmente o que aconteceu em 2024, né. Fala, Marcelo. Bom, vamos lá. As emissões, né? Isso era uma vontade. Vamos lá, emissão é uma coisa que as gestoras dos fundos, elas sempre querem fazer. É do interesse econômico delas fazer essas emissões. Por quê? Como é que uma gestora, como negócio, né? Existe a padaria, existe a empresa, existe o banco, existe a gestora. Como é que o negócio gestora cresce? Esse negócio cresce conforme o patrimônio dos fundos que ela gere cresce. Então, para o negócio crescer, ou ela vai ter outros fundos, ou ela vai fazer mais emissões para fazer os atuais fundos crescerem. De qualquer forma, outros fundos eles também vão ter que emitir. Então a emissão vai ser sempre um interesse constante das gestoras. Só que nem sempre elas encontram condições para fazer essas emissões. E, em função de pandemia e tudo que veio depois, elas que vinham fazendo emissões sucessivas, antes da pandemia, tiveram que parar, porque ali sumiu, né, ou sumiram as condições que elas precisavam para fazer as emissões. E aí vamos lá, a grosso modo, vai ter exceções e variações, mas a grosso modo, a gestora precisa que a cota do seu fundo imobiliário esteja, preferencialmente, negociando acima do seu valor patrimonial, assim ela não vai apanhar quando fizer uma emissão, né? E que o mercado esteja demandando esses investimentos, né? Os investidores têm o dinheiro à disposição para investir nisso. Tendo isso, vai ter emissão. O que acontece? Passou-se muitos anos sem os fundos conseguirem fazer novas emissões, e aí, daqui a pouco, a janela abriu de novo. Quando a janela abriu, aí vem todo mundo com muita sede ao pote. É do interesse deles. É do interesse do fundo também, desde que a emissão seja bem feita, né? A verdade é que não tinha como ser diferente. Chega ao ponto agora de que o que freia as emissões é porque, no final das contas, todo mundo está querendo emitir, e aí tu vai chegando, tu precisa passar pelo distribuidor, que é o cara que vai puxar o telefone e oferecer para os investidores essas cotas novas que o fundo está emitindo. Tem poucos que fazem isso no mercado. Existem 2 grandes, um gigante, um grande, e depois os pequenos. O gigante é a XP, o grande é o BTG, e depois tem o resto. Tem 2 portinhas para tu bater lá. E uma delas é a preferencial, que é a XP, porque é muito maior do que as outras. E a XP não vai fazer 2, 3 emissões ao mesmo tempo, ela vai enfileirar essa turma, e aí fica todo mundo lá, cai nessa fila, e aí a coisa vai, né, a XP vai fazendo uma atrás da outra, mas as gestoras às vezes tá lá querendo fazer uma emissão, não consegue fazer, mas pode ter certeza que a emissão que a gente nem tá vendo agora que vai acontecer, ela já tá na fila da XP lá, esperando a hora de chegar a sua vez e acontecer. Então, assim, enquanto a gente vê essas condições, vai ser uma emissão atrás da outra.
não necessariamente do mesmo fundo, mas vai ser uma emissão atrás da outra. Eu acho que 2024 vai ser assim, vão passar o carro nas emissões, vai ter um monte delas. Enquanto tiver condições favoráveis no mercado, vai acontecer uma atrás da outra, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho muito o que adicionar, não. Eu acho que o FAI, ele foi muito pontual, e eu acho que o investidor ele precisa entender isso. Então, quem está nos escutando precisa entender isso. Isso é característica do fundo imobiliário. Ponto final. Vai ter emissões. Ah, mas eu não queria. Não existe isso. Vai ter emissões. Acho que a única coisa que eu poderia acrescentar é o tamanho. Então, em 2019, os investidores ganharam muito dinheiro com emissões. Mas muito dinheiro. Quem soube operar adequadamente emissões, aquela história de flipar, pré-flipar e tudo mais, que é o quê? Comprar, vender as cotas antes do direito de emissão, ou participar da emissão, vender as cotas, participar de mais montante adicional, as bagunças que se faziam em 2019, assim, no modo de dizer, deu muito dinheiro. Foi extremamente rentável. Mas o mercado tinha um tamanho. O mercado hoje é muito maior. Então, o que você vê hoje? Você vê um fundo fazendo uma emissão de R$1 bilhão, putz, é 20% do fundo, é 25% do fundo. Antigamente, se nós víssemos um fundo fazendo uma emissão de 200 milhões, nós ia dizer, caracas, que emissão grande. E aí, quando você vai emitir R$1 bilhão, é muito dinheiro. Você tem que achar muitos cotistas para botarem esse R$1 bilhão. Vários fundos tentando isso, vai ser sempre difícil. Então, assim, a emissão faz parte do fundo imobiliário, sempre vai ter, é a forma de crescer. Quando nós olhamos para o passado, muitos de alguns resultados ruins que os fundos imobiliários têm surgem, em alguns casos, de emissões. Então, não é que a emissão estrague o fundo, mas é que a emissão tem uma característica de que muitas vezes dá uma segurada ali no formato com que o fundo está crescendo. E isso tudo vai mudar de agora em diante. Agora nós temos fundos de 7 bilhões, de 5 bilhões, de 4 bilhões. Não é uma coisa assim mais, nossa, esse fundo aqui, olha só que diferente. Não, são coisas que já estão começando a ficar um pouco mais normais. E provavelmente daqui 2, 3 anos essa situação vai ser bem diferente. E quem sabe esses fundos até diminuam as emissões, porque vai chegar num momento que não tem o que comprar também, né, Fábio? Imagina daqui a pouco um fundo de 15 bi. Ele já vai ter dificuldade para achar alguma coisa realmente para comprar, porque os vendedores de imóveis muitas vezes não vendem. Então, acho que não, tirando esse acréscimo, o resto tudo não tem muito o que falar. E assim, esperem emissões que vai vir aos montes sempre, né? E tentem entender como isso pode ser benéfico ou não, como que eu posso avaliar isso, no sentido de, tipo, essa emissão não é legal. Esse gestor não está fazendo a emissão legal, isso aqui pode me prejudicar lá na frente. De repente, não seja o caso de participar dessa emissão, seja o contrário, seja o caso de eu sair desse fundo imobiliário, ou, nossa, olha que emissão bem feita, porra, isso aqui deixa eu aumentar a minha posição. Então, acho que olhando muito para esse lado. E aí eu vou pegar e vou emendar aqui a questão da alavancagem, que tu perguntou, André. E assim, a alavancagem eu acho que ela é realmente o ponto que fez muitas vítimas dentro desse mercado. Eu acho que tanto eu quanto o Fai começamos aí a fala dizendo, olha, o mercado está relativamente justo. Você acha ali um desconto ou outro, mas assim, o mercado está relativamente no preço correto. Né? Pode valorizar? Claro que pode. Uma queda da taxa de juros futura pode levar com que o preço justo mude e os fundos, consequentemente, levem essa valorização. Mas dentro do cenário econômico que nós temos, taxas de juros, inflação, expectativas, os fundos imobiliários começam a ficar em valor muito próximo ao justo ou ao razoável, e você vai ganhar com o operacional desses fundos e com a melhoria da nossa economia, levando a uma valorização de patrimônio, de aluguel, a sequência lógica que leva a uma valorização da cotação do fundo imobiliário e a melhora do rendimento. No início do ano, que ainda estava muito descontado eram os fundos de recebíveis, que fechou bastante esse gap, acha uma coisa ou outra ainda, mas fechou bastante esse gap. Agora, o que você vê de descontado, na minha visão, são fundos que deram problema. Então, assim, você olha vários fundos e você diz, nossa, esse fundo está descontado. E aí vem aquela ideia, né? Poxa, está descontado ou não está descontado, né? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo? Nós aqui olhando muitas vezes para um comparativo simplório de preço de mercado versus valor patrimonial, e você vê um desconto absurdo. Quem normalmente tem esse tipo de situação?
quem passou por um problema. Né? Então, fundos de recebíveis que tiveram problemas de default, e nos fundos de tijolo, a alavancagem foi realmente o alçapão desses fundos imobiliários. Então, e aí acabou se criando o quê? Um trauma. O investidor hoje tem trauma de fundo alavancado. Eu, particularmente, acho que combina muito. O investimento imobiliário combina demais com a alavancagem. Só que, evidentemente, a alavancagem ela potencializa o seu retorno e ela potencializa a sua perda. Então, nós tivemos ali vários casos em que a perda foi potencializada. Né? Então, você tem ali exemplos como XPPR, RECT, HELG, BLMG, alguns fundos imobiliários que fizeram alavancagens muito grandes, num tipo de alavancagem que não casa muito bem contrato de aluguel com dívida, que acabou potencializando a perda. Mas você tem fundos que se alavancaram muito bem, como TRXF, PVBI e tudo mais. Então, assim, é uma dicotomia. A alavancagem, de um modo geral, transforma o fundo imobiliário em algo mais próximo ao que nós chamamos de um equity, a uma empresa. Então, você sai daquela teoria de eu estou comprando um imóvel para aluguel, então, poxa, é dito normalmente que existem poucas coisas tão seguras quanto você, tão seguras não, mas tão tradicionais de você fazer do que comprar um imóvel e colocar para alugar. É um dos investimentos mais tradicionais, mais, vamos dizer assim, sem intercorrências operacionais. Você comprou um imóvel e botou para alugar, o inquilino faliu, você tira o inquilino e põe outro inquilino. Né? Você não tem intercorrências. Quando você traz a alavancagem, você começa a fazer uma atividade muito próxima a uma empresa. Você tem que administrar essa dívida, você tem que administrar os inquilinos com mais cuidado. Então, assim, você teve esse problema, mas o investidor acho que não deveria ter medo da alavancagem. A alavancagem é algo que, sim, sempre que feita com ativo imobiliário, ela vai potencializar o seu retorno. E nós vamos passar a ver mais alavancagens de agora em diante. Nós tivemos uma alteração na legislação no final do ano passado, começo desse ano, não lembro de cabeça, o Fai de repente me corrija, mas eu acho que foi em dezembro do ano passado. Foi em dezembro e passou a valer na virada do ano. Isso, né? Perfeito. E nós tivemos essa mudança, né, sempre foi dito que o fundo imobiliário não podia se alavancar, então eles davam um jeitinho e se alavancavam de outra forma. E aí agora eles vão poder se alavancar. A CVM ainda disse que, aqui quem manda sou eu que vou regulamentar esse negócio aqui todo, mas daqui a pouco vai regulamentar e os fundos imobiliários vão poder fazer alavancagem. E aí eu acho que um ponto que o investidor vai passar a ter que olhar é o seguinte: olha para esse passado. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, o investidor de modo geral ele gosta de olhar para o passado achando que ele vai olhar para o passado e vai achar um ponto em comum em que o futuro vai repetir o passado, e não é isso. Olha para aprender, né? A alavancagem ela é boa, mas ela pode ser muito ruim. Então, é ver quem fez errado, o que deu de errado. Normalmente, os fundos que deram errados foram os fundos que não tinham contratos atípicos, não tinham imóveis com gatilho para venda na alavancagem para fundo imobiliário. Você sempre tem que vender imóvel. Você não tem opção. Se você não vender imóvel, você vai ter um problema de rendimento em queda, isso por causa da legislação dos fundos imobiliários. E a questão do contrato, você perde um inquilino e você tem uma dívida para pagar. Então, todo mundo que tinha ali contrato típico acabou e não tinha imóvel com liquidez suficiente para vender, acabou dando problema. Então, isso é um aprendizado que precisa ficar, porque nós vamos começar a ter alavancagem muito forte. E aí nós podemos interligar, na minha visão, com as emissões. Esses fundos enormes que ficaram por causa das emissões, então nós muitas vezes olhamos, o investidor muitas vezes olha o lado ruim da emissão, mas a emissão tem o seu lado bom. O fundo ficar com esse tamanho, por exemplo, um fundo hoje com 5 bilhões, 4, 5 bilhões de reais, ele consegue fazer uma alavancagem de 10% e pagar a alavancagem com a sua receita, sem precisar muitos milagres. Nossa, isso potencializa o retorno no longo prazo muito. Então, o grande problema que aconteceu lá atrás eram alavancagens que era 100% do patrimônio líquido, em contratos que não eram bem casados. Então, acho que esse é um aprendizado que precisa ficar, porque vai aumentar. É indiscutível, vai aumentar a alavancagem. Mas, ao mesmo tempo, Medeiros, eu conversando com alguns gestores, eu vejo eles muito mais cautelosos com o uso da alavancagem do que era no passado. Porque ali atrás,
pouquíssima gente fazia. Aí um começou a fazer a alavancagem, e aí quando ele começa a fazer a alavancagem, ele acaba tendo uma vantagem sobre o gestor que não faz, porque a alavancagem, nenhuma alavancagem começa mal, né? O cara começa bem, ela dá errado ali na frente, mas ela começa bem. Então o cara arranca bem, começa a gozar de um pouco mais de prestígio, de moral no mercado. Numa disputa por um imóvel, o cara que lança a mão disso, ele consegue eventualmente sair na frente, a chance dele levar esse imóvel é maior, e aí fica aquela coisa assim, porra, o cara tá fazendo, eu não tô fazendo, tô ficando em desvantagem, vou fazer também. Aí eu faço, aí o cara que fazia, eu vou fazer mais. E aí começou a virar aquela correria, a gente começou a ver alavancagens grandes e cada vez mais descuidadas, né, não observando os pontos que o Medeiros acabou de falar. Só que aí veio o rebote, né, veio o repuxo. E agora eu vejo, conversando com vários gestores, os caras muito mais cautelosos, assim, com as alavancagens. A maioria dessas emissões recentes, pelo menos, vieram em parte para reduzir a alavancagem de forma definitiva, né? Ou seja, realmente pagar a alavancagem, e em parte para comprar imóveis. Fosse outra época, sem ter dado esse rebote, era para comprar imóvel e ter espaço no patrimônio líquido para fazer um pouco mais de dívida ainda. Agora eu vejo a turma já bem mais cautelosa com o uso, com certeza farão de forma muito mais cuidadosa e talvez respeitem mais um limite X, que aí cada um vai ter o seu limiar, de daqui eu não passo mais. Para mim, um exemplo que é bem ilustra muito bem isso, e é um gestor que fala abertamente sobre isso, é o Carras, né, que o gestor da XP, gestor do XPML, e o cara que também estava à frente do XPPR, e no XPPR deu tudo errado, e no XPML não deu tudo errado, deu certo, saiu bem, mas conversando com ele hoje, ele reconhece enfim, todos os erros, que a gente não precisa ficar falando aqui do XPPR, da alavancagem, do problema, e ele, com as últimas emissões do XPML, correu para diminuir a alavancagem do XPML, quer dizer, um cara que está machucado, né, com os problemas que a alavancagem deu, e vai usar isso com muito mais parcimônia e cuidado. Por outro lado, isso é algo que o investidor, como tu disse, Medeiros, se machucou muito com isso, às vezes, não quero mais nem saber de alavancagem. Cara, assim, calma, a turma é muito radical também, agora nunca mais, isso aqui não presta para nada. Não, presta, se bem feito, do tamanho certo, do jeito certo, presta sim, e aumenta o resultado do fundo, permite que ele consiga acessar um imóvel que se eventualmente ele não fizesse alavancagem, ele não conseguiria acessar, enfim, tem toda a parte boa, só tem que ser bem usada. A turma acho que testou os limites, né, de cima da alavancagem, viu lá que lá machuca, que lá dá confusão, e aí agora volta para usar ela de uma forma, eu entendo, mais responsável, e provavelmente a gente tem que se acostumar com ela num nível X, e ela vai ser uma constante, sim. Essa flexibilização que a lei prevê para alavancagem, que na prática, assim, ninguém diz que é proibido alavancar. O que eles proibiam? Você não pode dar o seu imóvel como garantia. Então, assim, na verdade, tu não estava proibindo, mas tu inviabilizava. Quem é que vai emprestar dinheiro sem pedir garantia em troca? Quando tu não pode dar como garantia, bom, então tu inviabilizou a alavancagem. Mas ela não é proibida. Tanto é que os fundos achavam um jeito para fazer alavancagem, ou seja, não é a alavancagem que era proibida, mas tu não tinha como dar em garantia, mas tu podia pegar um imóvel que já estava dado em garantia. Aí, bom, então é por aqui que a gente vai, e os fundos se alavancavam sempre dessa forma. Com essa flexibilização, os fundos vão conseguir manobrar muito melhor. E alguns dos problemas que eles tiveram com a alavancagem, se a legislação já fosse mais permissiva com isso, eles teriam conseguido manobrar melhor e teria atenuado alguns problemas de algumas alavancagens que a gente viu por aqui. Então, eu acho ótimo que isso aconteça. A CVM
eu entendi que ela foi muito conservadora, assim, ela, assim, na minha opinião, não faz muito sentido ela, a lei dizer que pode e ela falar que não, só pode depois que eu falar. Me parece que deu uma forçadinha na barra, mas como o mercado tá meio machucado com a alavancagem, tá bom. Ninguém vai chiar. Também ninguém vai brigar com a CVM, né? Quem que é interessado em fazer essa alavancagem? O próprio fundo. Aí o fundo vai brigar com a CVM? Fala, não, tu não quer brigar com a CVM, né? Então tá, CVM, vai lá, faz tua consulta pública, regulamenta aí, diz como é que tu quer que seja feito, que a gente vai fazer. Mas essa é uma demanda que o mercado tinha, que foi atendida pela lei, ou seja, a CVM não vai poder se esconder atrás desse ofício circular para sempre. Ela botou esse ofício, ela não pode até o regulamentar, mas ela vai ter que correr atrás para regulamentar agora, vai tomar pressão dos agentes do mercado para que ela, cara, então regulamenta aí e vamos fazer o uso da forma que tu estipular. Mas isso é necessário, é bem necessário. O que os fundos vinham fazendo até então, antes disso, é uma enjambração que só adicionava risco à alavancagem. E agora, sem essa limitação, os riscos serão menores e isso traz uma série de outras vantagens para o fundo, como eventualmente renegociar a dívida e até conseguir reduzir o custo dela na medida que os juros caiam, né, do momento que tu fez a tua dívida até lá na frente, os juros caíram, ali eventualmente tu vai conseguir reduzir o custo da tua alavancagem. Se o juro voltar a subir, tu simplesmente não mexe mais e carrega aquela dívida mais barata ao longo do tempo. Eu acho que tem muita coisa interessante para acontecer a partir dessa mudança. Tomara que a CVM seja ágil para que logo regulamente e passe a valer aquilo que a lei diz que pode. Não faz sentido a CVM dizer que não. Mas ninguém vai brigar com ela. Eu acho que um ponto que dava para adicionar da alavancagem é que nós voltamos sempre para algo que eu tenho dito muito. O investidor precisa entender um pouco mais de onde está colocando seu dinheiro. Eu sempre digo que você pode simplificar com muita tranquilidade o seu processo de investimento, você só não pode querer pegar um mercado complexo e transformar ele em simples e achar que você vai entender ele de forma simples. O Fai citou algumas alavancagens aí, e aí me veio na cabeça a ideia de que muitos fundos que se alavancaram deram problema, não foi porque a alavancagem foi muito grande. Porque os fundos com as maiores alavancagens, como foi o caso do TRXF, eles passaram sem problema nenhum. E ele foi um dos primeiros, né? Na verdade, a primeira alavancagem no mercado de fundos imobiliários, quem fez foi o SPTW, né? Lá atrás, quando isso mal se ouvia falar. Mas o TRXF foi a primeira grande alavancagem e passou muito tranquilo. Eu acho que o que machucou demais, na minha opinião, foram as alavancagens usadas para inflar rendimento de curto prazo, sabendo que haveria um preço a se pagar. Eu acho que se dosou demais o otimismo. Tipo, não, esse mercado vai melhorar, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro, toca esse rendimento lá para cima mesmo, coloca o regulamento dos FIs embaixo do braço aí, cria umas carências, joga o rendimento lá para cima, eu vou ser o cara desse mercado durante um tempo, vou emitir, blá, 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 e acabou levando essa situação. Eu não sei se o CVM vai mexer nisso, porque isso também está previsto na lei, então, mas é aquela história, o investidor precisa entender um pouco mais de onde está colocando o dinheiro dele, antes de ficar classificando com alavancagem ruim, não vou mais investir em fundo alavancado, porque isso não faz sentido, né? A própria história de renda mínima garantida, que vira e mexe e retorna e tudo mais, às vezes faz algum sentido e tudo mais. Acho que só para dar esse acréscimo da minha visão. Eu concordo plenamente com ambos, né? Não é que a alavancagem é ruim, é só o meio como ela é feita é que tem que tomar cuidado, né? Tem que ser muito bem amarrada, né? Que é o que o TRX fez, né? Ele amarrou muito bem. Então, por isso que ele passou melhor e até está diminuindo ela, né, dentro do fundo. Mas uma coisa que o Fai falou em relação à emissão bem feita. Isso me lembrou também em relação à taxa de distribuição, que é outro tema que o pessoal vira e mexe e fica falando. Temos aí o fundo, né, o FHI, que a gestora arcou com esse custo, né? Vocês, enquanto analistas,
Como é que vocês veem essa questão? Vamos lá. O AFHI, ele não paga a taxa de distribuição, tá? Existe o custo de emissão. O custo de emissão ele é composto por vários custos. São um monte de coisa lá. Tem que pagar advogado, CVM, a bolsa, isso, aquilo, aquele outro, não sei o quê. E também o custo de distribuição, que é o quanto tu vai pagar para o cara puxar o telefone, ligar para o investidor e convencer, às vezes, ele a entrar naquela emissão. Isso é muito caro. Isso costuma ser o item mais caro do custo de uma taxa de emissão. O que o AFHI faz é memorável, mas nós como investidores, eu acho maravilhoso aquilo, como analista, super elogio, eu acho sensacional, mas eu entendo que grande parte do mercado não se disponha a fazer isso, ou sequer consiga fazer isso, porque eles fazem um esforço de caixa, de pagar esses custos hoje, porque isso tudo tu paga à vista, né? E por que eles fazem isso? Bom, porque aí eu recebo dinheiro dentro do fundo, o fundo cresce, a taxa de gestão, que é a receita da gestora, aumenta, então, tudo bem, esse dinheiro volta, mas eu boto o dinheiro hoje, esse dinheiro vai voltar em 2 anos. Quem tem esse caixa para fazer esse investimento? Pouca gente tem. Quem tem essa disposição para fazer isso? Pouca gente tem essa disposição. Então é elogiável, é louvável, mas para a grande maior parte do mercado é inviável. Acho maravilhoso isso que eles fazem, mas eles escolhem um caminho que está consagrando eles com os investidores. Por outro lado, é um caminho super difícil para eles. É um caminho de um crescimento lento para eles. Poderia ser um crescimento mais rápido, mas eles optam por um caminho mais lento. De novo, para nós é maravilhoso. Para eles, eu fico olhando e pensando, caramba, cara, vocês são realmente muito corajosos, assim, e vão crescer mais vagarosamente, mas vão crescer e vão ser sempre muito benquistos e lembrados pelo mercado por causa disso. Mas eles escolhem um caminho muito mais difícil que quase ninguém consegue escolher. Quando o fundo quer ou precisa crescer, e lembra que a gestora, ela paga as pessoas que trabalham lá, e os próprios donos da gestora precisam ser remunerados o esforço, o dinheiro que eles fizeram para criar aquela gestora. Quando tu não pode esperar esse tempo todo para só lá na frente começar a ter retorno disso, você precisa crescer. E aí, para crescer, se ninguém te conhece, como é que tu faz para os investidores te conhecer? Contrata um bom coordenador líder, vai lá, bate na porta da XP, e a XP vai dar o preço dela. E se tu não quiser pagar, ou quiser, não, vamos negociar, quem sabe se for um pouquinho menos e tal, não sei o que, a XP vai dizer, tá, beleza, dá licença aí que o cara de trás da fila vai pagar mais do que tu e não vai me encher o saco. A tua vez nunca vai chegar na fila. E aí talvez a tua gestora deixe de existir. Então é uma escolha muito difícil para a própria gestora do fundo, né? O que fazer? Pô, vou para uma linha de tentar fazer por um custo mais baixo? Pô, talvez não consiga. E aí ninguém ganha com isso. Nem ela, nem o próprio cotista, que o fundo termina que não anda, os profissionais que ali estão eventualmente vão perder o interesse, porque todo mundo aqui é ambicioso, quer atingir seus objetivos de vida e tal. No mercado financeiro, a ambição, ela predomina. Então, assim, o cara não vai ficar ali muito tempo. Ninguém ganha se ele não conseguir. A questão é que, às vezes, o custo fica realmente muito alto para o investidor, mas não, é o jeito que funciona o mercado. É difícil imaginar que isso mude enquanto a gente tenha 2 instituições apenas que sejam tão dominantes no mercado para fazer essa distribuição das emissões, que é a XP e o BTG. E elas sequer são do mesmo tamanho. Se ainda fosse do mesmo tamanho, elas iam brigar bastante entre si. Mas não são. A XP ela é muito maior. Então é quase um monopólio. E tu bate lá na porta, pede desconto para XP, tu acabou o teu lugar na fila, cara, vai-te embora. 5 meses eu falo contigo.
E ele vai falar contigo e vai passar outro na frente, então talvez não chega nunca. Então, é uma questão extremamente complexa de resolver. Não está tanto na mão assim da gestora, porque não é todo mundo que tem poder de fogo para fazer o que a FHI faz, o que a VBI fez aqui, de pagar boa parte dessa taxa de distribuição para deixar mais barato para o investidor a emissão. O problema não está na gestora, o problema está numa concentração de mercado que a gente tem entre os distribuidores, quem vão puxar o telefone, ligar para os investidores e vender essa cota essa cota do fundo que ele acabou de emitir. Eu adoraria que os custos baixassem via uma maior concorrência e tal, mas eu, sinceramente, a curto prazo, eu não vejo por onde isso pode acontecer, não consigo ver uma saída para isso. Adoraria ver, mas eu não enxergo essa saída. Porque não está na gestora, não está no investidor, não está na bolsa, não está em nada. E dizer, não, o distribuidor agora pode cobrar no máximo X ou não pode cobrar tanto. Não acontece. Tu se meter a tabelar isso, o mercado vai dar uma volta nisso ou simplesmente vai perder o interesse em fazer esse tipo de coisa. E aí, talvez só estrague. É uma questão difícil, bem difícil de resolver. E aí, quem tem poder de fogo para pagar parte dessa emissão para o cotista, tem alguma vantagem aí no mercado, mas poucos têm. Olha, tá aí um tema rico, viu? Nós podíamos ficar aqui um dia inteiro só falando disso aí. Acho que o Fai falou bastante coisa, mas, por exemplo, a história da XP, né? É mérito deles, eles construíram esse mercado, essa é a grande verdade. Uma vez eu estava conversando com um gestor sobre isso, nós discutimos justamente isso. É caro, mas é mérito deles, eles construíram esse mercado. Até hoje o BTG bate cabeça para conseguir construir um pedacinho do mercado de agente autônomo que a XP construiu. Então, realmente é mérito deles da complexidade, e aí é aquela coisa, né? Quando você constrói um negócio que ninguém consegue replicar, o preço quem faz é você. Se outras pessoas tivessem conseguido replicar, você teria concorrência e as coisas poderiam ter mudado. Então, é realmente um tema bem complexo nesse ponto. E aí você pensa o seguinte, o ponto acho que eu sempre digo gente, você paga. Não viaja. Uma vez eu escutei um gestor dizendo que não, eu posso cobrar quanto eu quiser de taxa se o fundo tiver a X de valor de mercado. Eu disse, não pode. Tudo que você cobra de taxa vai sair do seu lucro. Cobrou 4% de taxa? É 4% a menos que você está perdendo e já no começo já da saída, entendeu? Mas assim, ninguém paga nada hoje em dia em fundo imobiliário. Então tem um pouquinho desse lado. Então, você comprou um fundo imobiliário, quanto você paga de corretagem? Nada. Se você está pagando, é porque você está afim de pagar mesmo. Porque ninguém cobra corretagem de fundo imobiliário. Você vai vender, você não paga nada. Entendeu? Então, assim, você tem essa contrapartida. Veja, eu não estou defendendo taxa alta aqui. Eu estou tentando só fazer um contraponto. Que, tipo, é ruim? É ruim. Eu acho que realmente o ideal... Eu tenho um ideal. Tá? O meu ideal é cada um teria que pagar 1/3 da taxa. Todo mundo que se beneficia do crescimento do fundo deveria pagar 1/3. E quem é todo mundo? Os atuais cotistas, os cotistas novos e a gestora. Eu concordo com o Fai, que é botar dinheiro lá na frente, mas assim, um ponto muito importante é que eles têm dinheiro. Então ele consegue gerar esse dinheiro, ele faz um caixa. Porque eu acho que um ponto que nós devemos sempre lembrar é, quando uma gestora faz uma emissão, um fundo imobiliário é um fundo fechado. E ele passa a ter o seu negócio valendo mais. Nós vimos isso acontecendo com as gestoras que foram vendidas, né, por ser um fundo fechado. Quando você tem lá um fundo de ações, que é um fundo aberto, normalmente essas gestoras não têm um valor muito significativo de mercado, porque as pessoas pedem o saque desses valores e a gestora se define. Num fundo imobiliário isso não acontece. O dinheiro foi posto lá dentro, o dinheiro não sai mais. Então, a gestora passa a ter um valor de mercado. Ou seja, a empresa por trás do negócio, ela se beneficia muito de uma emissão. Então, acho que seria justo eles pagarem um valor. Tipo assim, o caso do exemplo da FHI. Eles estão pagando as taxas de emissões. Gente, eles não estão também sendo assim, vamos dizer,
iluminados. Eles foram realmente elogiáveis, né? Eles foram os primeiros, acho que eu elogiei muito eles, mas a grande verdade é que eles não estão distribuindo pela XP, eles não estão distribuindo pelo BTG, eles estão distribuindo só em quem é cotista deles. Então esse custo dessa emissão é muito pequeno, sei lá, está saindo o quê? 0,3, 0,4 de repente, e aí eles pagam. Então uma coisa é você pagar isso, outra coisa é você pagar 4%. Consequentemente, é o que o Fai falou, vai crescer lento. Se vai crescer lento, o negócio deles vai crescer de forma lenta. Então, o valor de empresa deles vai crescer de forma lenta. Então, agora você pensa o seguinte, de repente, eles decidem, não, agora eu quero triplicar de tamanho. A XP vai dizer, não tem problema, paga aqui os meus 4,5 de taxa de emissão, cara, põe meus agentes autônomos para correr atrás, teu negócio é bom, você vai crescer 3 vezes em 2 meses. Pô, não é justo, então, você pagar pelo menos 1/3 desse negócio? Os cotistas que estão entrando também se beneficiam, ok? Pagam um pouco. Os cotistas que estão também pagam um pouco. Bem, essa é uma visão que eu tenho, é uma visão que eu sei. Às vezes pode ser uma visão meio poliana, porque também esperar que o gestor vá pagar essa taxa também é uma coisa assim um pouco mais difícil, mas acho que seria, na minha opinião, o mais justo. Mas assim, aí, resumindo aí um pouco, não tem como fugir. A grande verdade é essa. Então, o próprio pessoal da Araújo Fontes, do FHI, o próprio pessoal da Real Investor, que também seguiu essa linha, em algum momento eles vão fazer uma emissão e vão ter que cobrar. Porque em algum momento eles vão querer fazer uma emissão grande. Entendeu? Eles vão ter um negócio para fazer, eles vão dizer, pô, eu preciso de 200 milhões de reais. E eu não consigo pegar esses 200 milhões de reais para os meus cotistas. Eu preciso ir para fora. E aí, quando ele precisa disso, ele precisa do distribuidor, e normalmente ele vai precisar da XP, e a XP tem meio que um preço tabelado, e não sei, até por uma questão de justiça, para ela não. É dela mesmo, né? Porque senão depois ela vai chegar para o gestor A e para o gestor B vai, por que está cobrando mais caro de mim? Eu vi aqui que tu cobrou mais barato do gestor A, o que está acontecendo? Então, você tem um pouquinho desse lado. E aí vai ser um ponto, eu acho que vai ser muito interessante quando nós vermos esses fundos fazendo emissão, porque emissões grandes, né? Porque aí nós vamos entender como é que eles vão se comportar. Como é que vai ser? Quando a FHI decidir fazer uma emissão grande pela XP, em que ele vai ter que ir lá gastar 4,5%. Como é que vai ser isso? Eu realmente tenho muita curiosidade de ver. Então, mas assim, não tem muito jeito. Essa ideia de que eu vou defender emissão barata, nós gostaríamos, eu estou no time do FAI, eu gostaria muito que elas fossem mais baratas, eu gostaria que elas fossem... Mas assim, é uma realidade. Então vamos analisar dentro dessa realidade e ponto final. É simples assim, a grande verdade é essa. E aí vem um pouco de uma coisa que eu tenho falado já há algum tempo, acho que o mercado evoluiu num ponto que nós temos que olhar com muito carinho para fundos grandes. Um fundo grande, a emissão foi cara? Mas tudo bem, a emissão de 20% do tamanho do fundo. A emissão foi para comprar alguns imóveis e de repente não foi tão boa assim. Tudo bem, 20% do fundo, entendeu? O problema está nos fundos muito pequenos. A emissão foi cara. Pô, é 150% do fundo. Aí realmente é um literal chute na canela dos cotistas, porque aí é muito custo dentro de um fundo. Então, esse é o grande ponto. E transparência, né? Acho que ter a transparência desses custos também é muito importante. Tem fundos que ainda, infelizmente, jogam um pouco para debaixo do tapete esses custos, não deixam isso muito transparente ou não deixam muito claro. Isso sim é uma coisa que acaba me incomodando, mais do que até um custo elevado. Eu sempre digo o seguinte, você faz o que você quiser, desde que você diga o que você está fazendo. E para a gente já ir fechando esse bate-papo, esse super bate-papo, se deixar a gente vai longe a respeito, eu trouxe aqui, alguns segmentos, dentro de um relatório gerencial, no caso foi um relatório gerencial da Rede, vamos dar os devidos créditos, e que eles trouxeram, em relação aí ao retorno dos segmentos. Se vocês pontuassem aí qual desses vocês estão aí observando com um certo positivismo para 2024. Vamos lá. Posso começar? Olha, eu gosto muito de olhar o lado operacional.
porque eu sempre digo que as cotas acabam refletindo o lado operacional. O que é o lado operacional? É a melhora de rentabilidade, melhora de receita, melhora de rendimento e tudo mais. Então, nós começamos falando de como o mercado de lajes corporativas ainda é um mercado muito difícil. E o Fai falou, olha, em algum momento esses caras vão estar ali no lugar do shopping. Estão com o preço muito amassado. Para melhorar, ele não precisa melhorar o operacional dele, é simples assim. E o operacional dele é a ocupação. E aí, olhando para esse lado, eu estou muito empolgado com o shopping. Tá? Eu realmente estou muito otimista com o shopping. Acho que os shoppings sentiram demais a pandemia. Isso, você não precisa estudar muito para saber isso, né? Os shoppings realmente sentiram demais a pandemia. O ano de 2023 foi marcado pela recuperação deles, mas está muito longe de ainda ser o crescimento que eles tinham de potencial. E nós não temos shoppings em construção praticamente no Brasil. Nós praticamente não temos projetos novos. Quando você começa a analisar esse mercado hoje é o que tem aí. E você vê hoje com muita clareza entre relatórios gerenciais de fundos imobiliários, apresentações e relatórios das empresas com capital aberto, dados da Abrace e tudo mais, e própria observação empírica, né, de você frequentar o shopping, de como estacionamentos estão subindo de preço, aluguéis estão subindo de preço, mais pessoas estão frequentando shoppings, os próprios shoppings conseguiram explorar outras áreas que realmente transformam eles em mais rentáveis. Os próprios estudos de viabilidades que vieram das emissões de fundos imobiliários shoppings, todos eles muito otimistas, com crescimento acima da inflação. Então, eu realmente sou muito otimista com o crescimento de rentabilidade dos shoppings, por meio de venda de propriedade, mas principalmente por questão de aumento de aluguel. Então, vai ser o setor que vai se despontar? Eu acredito que o ano de 2024, ele não vai ter uma disparidade, é sempre difícil você falar de futuro, não é? Mas eu diria que ele não teria uma disparidade tão grande como nós temos aí nesse gráfico. Shopping com 31% e CRI com praticamente 10%. Acho que nós vamos ter retornos mais próximos. Não quer dizer que são iguais, mas a menos que nós tenhamos um milagre de ocupação nas lajes corporativas, o que parece difícil de acontecer, nós vamos ter resultados mais lineares. E dentro desses resultados mais lineares, eu acredito que os shoppings devem se destacar bem por um aumento de rentabilidade, por um aumento de rendimento e até uma percepção melhor dos investidores de como o shopping é resiliente, né? E aí nós vamos ter um destaque nos fundos de CRI, mas que no momento que nós estamos gravando esse vídeo, esse destaque, vamos assim dizer, já tenha fechado um pouco do gap, que é porque eles começam o ano de 2024 um pouquinho amassados, um pouquinho descontados. Então isso vai refletir no resultado do final do ano. Então, na minha opinião, são dois setores assim que acabam se destacando, provavelmente vão se destacar bastante em 2024. Mas eu diria que eles vão ser muito próximos de uma linearidade maior. De repente aí, quem ainda fica um pouquinho para trás são os corporativos, mas também vão apresentar uma tendência de resultado melhor. Hoje nós já vemos ocupações bem melhores e tudo mais desse setor. Bem, essa é um pouco da minha visão, sabe, Andréia? Eu costumo dizer que é muito difícil. É muito difícil não, né? É impossível prever o futuro, né? A verdade é essa, né? Mas você tem alguns dados que você aponta. Então, o shopping ele tem dado clareza de que ele vai ter operacionais muito interessantes. Só para finalizar, nós vamos ter os FOFs. Esse eu queria ouvir o Fai também. Os FOFs vai ser um caso curioso. Porque se o mercado realmente seguir nesse patamar, os FOFs tendem a começar a girar sua carteira, gerar ganho de capital e melhorar os rendimentos. Tá? Então, nós, de repente, comecemos a ver isso ali pelo segundo semestre, com uma queda de juros e tudo mais. Aqui, pura especulação, mas há essa possibilidade. No passado, quando nós vimos isso acontecer, os FOFs valorizaram exageradamente. Os FOFs valorizaram exageradamente. E a dúvida é, será que isso pode acontecer novamente? O mercado parece estar um pouco vacinado da besteira que fez lá atrás. Os investidores parecem um pouco vacinados. Só que lá atrás tinha 200 mil investidores, hoje tem 2,5 milhões. Será que o que aconteceu no FOF? Então, assim, eu estou dizendo que vai ser um pouco mais linear, mas sei lá, de repente o FOF
pode acontecer o que aconteceu no ano de 2019. Acho pouco provável, a taxa de juros não está em patamares para levar a esse ponto. Mas, quem sabe, pode ser aí realmente uma situação. Agora, eu falei que ia finalizar, mas o laje corporativa, eu estou desanimado, viu? Realmente, assim, a sensação que tem é que não tem luz no fim do túnel. Eu costumo dizer que quando você está com essa sensação é porque é um momento bom para comprar mesmo. Porque quando o analista está com essa sensação, é porque está todo mundo com essa sensação, as cotas já refletem muito bem isso. Mas a grande verdade é essa, a sensação que dá é que se você não está na ilha Faria Lima, parece que aquela ocupação que aconteceu na Faria Lima, que tinha que transbordar para as outras áreas, não vai. E quando vai, o aluguel é muito baixo, é aluguel de 10 anos atrás. Você diz, cara, isso aqui parece que não tem fim, isso aqui. Então, vamos ver se o FAI tem uma luz no fim do túnel para nós. A sensação da laje corporativa é assim, cara, tu vai pra balada e tem aquela fila gigante na frente, tu pensa, tá bombando. E tu pensa, pô, mas essa fila tá grande, eu vou ficar horas nesse troço aqui, talvez nem entre. Ah, tu fica na fila. E aí a fila anda, e daqui a pouco tu chega na porta. E tu pensa, agora vai. Nós estamos nessa fase, na laje corporativa. Tu tá na porta, a próxima vez é a tua. E aí tu passa ali 10 minutos, 15 minutos, meia hora. Sai 3, 4, 5, 10 pessoas da balada e tu pensa, pô, saiu 10, por que não entrou mais ninguém, né? E tu é o próximo. E talvez não chega, e não chega, e não chega, e não chega. E aí depende muito das pessoas. Tem gente que vira as costas e vai embora. Realmente, dei azar, vou embora. E tem gente que fica ali. Essa porta vai abrir, né? Talvez só na festinha de amanhã, mas essa porta vai abrir. A impressão que eu tenho do mercado de laje corporativa é essa, porque quando a gente vê de fato essas outras regiões fora a Faria Lima começarem a tracionar, eu entendo que o ajuste vai ser muito rápido, porque isso vai mexer logo que o operacional der um sinal, isso vai reverter toda uma expectativa do investidor, e isso vai fazer preço muito rápido, e logo o mercado vai antecipar a melhora que eu sabia que ia acontecer, mas faz 2 anos que eu sabia que ia acontecer e ainda não aconteceu. Então acho que isso ele é uma questão bem binária, assim, né? Se tu botar tuas fichas nele, tu te consagra ou se ferra até o final do ano se não tiver acontecido ainda. Porque... Sabe uma coisa, Fábio? Desculpa te interromper, mas estamos numa dinâmica diferente. Tu estava falando, eu lembrei de umas conversas que eu tive com alguns gestores sobre a questão de lajes corporativas. E eu justamente questionava isso. Eu disse, cara, como é que não transborda? Como pode isso? A Faria Lima, os caras estão cobrando mais de R$300 no metro quadrado. Na Chucre é 100. Ok, tem a distância, tem tudo mais, mas, cara, é 100. É um terço disso. Como é que não transborda? E aí, 3 gestores me falaram a mesma coisa. Que vai muito na linha do que tu estás falando, mas do antecipar. Mas assim, você falou do antecipar a cotação, né? Os investidores vão começar a ver a ocupação e vão dizer, opa, peraí, se eu não antecipar isso aqui, eu vou perder esse bonde. E eles falaram que isso acontece para os inquilinos. Que os inquilinos começam, eu quero olhar o imóvel, então eu vou lá e eu olho o imóvel X, o imóvel Y, o imóvel Z, e tá tudo vago. Então, tipo assim, eu não tenho pressa, porque tá vago. Tá R$100 o metro quadrado, ninguém consegue subir, todo mundo tá dando carência. E esses 3 disseram o seguinte, cara, quando começar a ocupação, pode ser que ela seja muito rápida. Porque tem muitas pessoas olhando. Mas elas ficam nessa, de tipo, não tem pressa. Quando começa a ocupação, elas dizem, opa, se eu não alugar agora, eu vou perder esse bonde dos R$100 o metro quadrado. E aí, você pode ter uma mudança desse cenário de vacância muito rápido. E aí acontecer justamente isso que tu estás falando, de tipo, o mercado vai acabar antecipando muito antes, né? Só, desculpa te interromper, mas que me veio na cabeça essa história. É uma questão bem inercial, né? Vencer a inércia, às vezes tu fica tendo dificuldade de imaginar o que seria capaz de vencer a inércia. Quando vencer, ela se retroalimenta e a coisa vai. Então acho que o corporativo para mim é um ativo que tem que ter na carteira, não tem como não ter.
porque o patamar é muito baixo, tu não precisa acertar o timing aqui, não, tem que ter, porque assim, vai doer muito mais ficar de fora do que ficar esperando um ano, que o carrego dos fundos não tá ruim. O carrego dos fundos não tá ruim, não vai machucar ficar com eles. Então, tem que ter na carteira. De resto, Medeiros, eu concordo bastante contigo, cara, eu acho que, assim, shopping já venceu essa primeira inércia ali, né, as coisas agora já começam a conspirar a favor, não dá para dizer que, não, já foi, não, esse movimento recém começou, ainda tem muito o que avançar antes de pensar em desacelerar ou eventualmente reverter, então eu entendo que é uma escolha, também tem que ter na carteira. Os CRIs eu entendo que vão performar bem também, porque eles ainda têm, se a maioria dos fundos hoje não tem um desconto grande frente ao seu valor patrimonial, eles têm um valor patrimonial que ainda tem o que andar, com queda de juros e tudo mais, e isso mais o carrego deles, que é muito bom, provavelmente vai entregar um rendimento que seja muito satisfatório para esse segmento. E aí, olhando para os outros, qual é o outro segmento que tem porrada para dar, como o shopping deu no ano passado? Não sobra quase ninguém, só o corporativo, que é aquela coisa que já está quem tinha a convicção já fica menos convicto, né? Quem não tinha está cheio de certeza, mas já começa a ficar com medo de ficar de fora, e talvez ele é o cara que seja o grande azarão do ano, mas é chute total. E no mais, a tendência é que fique meio parecido, alguns um pouco melhor do que outros, mas sem o único que eu vejo que pode despontar legal é de fato o corporativo. O FOF é outro que pode tá lá no primeiro quartil, assim, entre os melhores, porque ainda tem bastante FOF descontado e tem muita cota dentro do FOF descontada, e ele ainda vai conseguir eventualmente começar a girar mais a carteira, melhorando o rendimento, e aí vai fazer o cotista, que a grande maioria dos cotistas não sabe se estão de pé ou deitado, eles vão ver rendimento caindo, vão pagar o preço que for, dane-se. Eu acho que essa cagada vai acontecer, Medeiros. Assim, eu não apostaria no contrário, assim, acho que vão fazer essa cagada, assim, fácil de negociar com ágio, com bastante ágio. A turma que aprendeu isso lá atrás, como tu falou, o mercado tinha 200 mil investidores, hoje tem mais de 2 milhões. Cara, tem 2 milhões de novatos aí no mercado que talvez não viram um BCI a ser negociado 2 vezes o patrimonial. A galera vai fazer, cara, vai fazer. Isso é impressionante como o mercado hoje responde a uma mudança na distribuição de rendimento. Então o FOF, eventualmente, ele pode surpreender para cima, mas não pelo valor dele, sim por um valor de mercado que talvez um cotista desavisado vá levar ele até lá. Só que para nós é difícil botar as fichas em alguma coisa que tu acredite que vai valer mais do que deveria, né? A gente sempre faz a conta pensando chegando até onde deveria, nunca passando. Mas se tem um candidato bom aí de fazer passar, também é o FOF. O mercado não é nem um pouco inteligente, assim. André, posso resumir? Pode. Posso resumir? Fazer as considerações finais, você pode resumir. Deixa eu resumir a nossa fala para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, porque eu acho que eu e o Fai temos pensamentos semelhantes em termos de conservadorismo, em termos de não ficar tentando adivinhar o futuro. Gente, o que nós acabamos de falar aqui, ó, tem os vários setores. Cada setor tem um benefício, cada setor tem um momento. A grande verdade é essa, né? Nossa, eu vou concentrar mais no setor A, no setor B. Essa não é a ideia do fundo imobiliário. A ideia do fundo imobiliário é gerar fluxo de caixa constante e de qualidade. Então, você ter uma carteira diversificada é interessante, e a verdade é que nós não sabemos o dia de amanhã. Então, cada um tem um benefício. Putz, CRI se beneficia se nós tivermos um problema inflacionário. Quem nos garante que nós não podemos ter um segundo semestre inflacionário? A guerra Ucrânia e Rússia se intensifica e isso aumenta a inflação. Setor de shopping, poxa, está muito claro que está se consolidando, mas tem muito espaço. Setor de laje, tem isso que o Fai insistiu bastante aqui. Olha, tu tá na porta da boate.
Pode ser aquela situação tipo assim, não, pô, não vou mais entrar nesse negócio aqui, né, Fire? Vira as costas, a hora que tu vira as costas, o cara abre a porta. E aí entra todo mundo. Entra. Isso. Não, e aí entra todo mundo e tu fica aqui olhando, tipo, pô, mas eu tá. A verdade é essa. Acho que resumindo a nossa fala, não tente acertar. Tente buscar o equilíbrio da sua carteira entre todos eles. Essa é a grande verdade. O investidor está sempre nessa busca, né? O melhor. E essa busca pelo melhor surge umas coisas meio bizarras, às vezes, no mercado. Essa volatilidade que tem tido em cada rendimento. Eu fico impressionado, porque o mercado de fundo imobiliário, ele não é antigo ainda o suficiente, ele é muito novo, se nós formos pensar. Esse patamar de número de investidores nós temos de 3 anos para cá, então são pessoas muito novas, mas mesmo assim, ele ainda movimenta demais nas alterações do rendimento. Eu me impressiono que rendimento não recorrente ainda seja capaz de movimentar a cotação de um fundo imobiliário. Isso é fruto dessa ideia de que eu tenho que achar o melhor, Você não tem que achar o melhor, você tem que formar a melhor carteira, né? Então, acho que só para fazer esse resumo aí pro pessoal. E aí já serve de considerações também. É um produto que beneficia bastante a diversificação. A diversificação, de fato, é importantíssima, né? Não tentar achar o time, mas sim aquilo que vai te beneficiar em vários momentos do ciclo econômico ali, e com isso você tem um fluxo constante, como vocês falaram. Medeiros, Fai, muitíssimo obrigado, esse super mega bate-papo com vocês, sempre um prazer tê-los aqui no podcast. Gostaria que vocês deixassem suas considerações finais. Eu sei que você já fez um resumo da ópera, mas as considerações finais e também as mídias sociais para o pessoal segui-los. Beleza. Legal. Deixa eu tomar a frente aqui agora, Medeiros, para dar uma arrematada. Na verdade, cara, vou repetir o que tu falou. Eu tenho pavor de ficar tentando adivinhar o futuro. Qual é o segmento que mais vai bombar no ano? Eu não faço a menor ideia qual é o segmento que mais vai bombar no ano. A gente fez considerações sobre todos eles. Todos eles têm motivo para ir super bem, ou para não ir tão bem, ou ir bem por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquele outro. Via de regra, para mim, a gente entra agora numa velocidade de cruzeiro, tendo aquele rendimento que se espera de um fundo imobiliário, que é moderado, sem grandes porradas, porque a única mola comprimida que a gente tem aqui são as lajes ainda. Aí se tu apostar ali, cara, quer dizer, tu não prestou atenção em nada do que a gente acabou de falar, então esquece apostar só naquilo, mas tem que ter na carteira, assim como tem que ter todos os outros. Então, assim, diversifica, não tenta adivinhar, monta uma carteira equilibrada, faz teus aportes, reinveste, mantém a carteira equilibrada, vai trabalhar se o teu negócio é trabalhar para ganhar dinheiro e aportar mais, ou vai curtir a vida se tu já está nessa fase, assim, mas não faz do investimento a tua profissão ou o teu trabalho, ou que isso te tome muito tempo. Não é essa a ideia, não costuma funcionar bem. A maioria das pessoas que acabam fazendo isso mexem demais na carteira, e quando mexem demais na carteira, acertam umas, erram outras, e na média era melhor ter ficado parado e passado menos trabalho. Então, assim, diversifica e vai tranquilo, vai suave. O que a gente vê para frente aqui é positivo para fundo imobiliário, mas sem apostas específicas em segmentos determinados. É bom para o mercado como um todo, e assim deve ser a tua carteira, tendo de tudo um pouco ali, e, cara, vai ser feliz. Legal. André, obrigado pelo convite. Fai, um prazer sempre estar contigo. Fai, muito inteligente, sempre é uma oportunidade de poder discutir sobre o fundo imobiliário. Acho que obrigado quem está nos ouvindo. Eu fiz um pouco das considerações finais já antes, né? O Fai acabou aí complementando. O que eu posso dizer para as pessoas é fundo imobiliário. Quem está nos ouvindo ainda está pensando, devo investir, não devo investir, ou está começando. O fundo imobiliário, para mim, é um produto incrível. Eu tenho insistido muito nas minhas redes sociais, nos produtos que eu desenvolvo, tanto o relatório de análise quanto o curso, que fundo imobiliário não é um produto perfeito. Eu acho que por excessos de narrativas, de copies para marketing, muitos investidores entraram em fundo imobiliário achando que ele era um produto perfeito. Ele não é um produto perfeito por uma simples lógica, não existe um investimento perfeito. É impossível existir um investimento perfeito.
Então, isso acontece por quê? Porque se o investimento for muito bom, todo mundo corre para ele se valoriza num ponto que já não fica mais interessante. Então, assim, é uma coisa meio lógica, assim, sabe? Mas ele é um produto muito incrível no sentido de transformação. Eu tenho visto muitas pessoas conseguindo transformar a forma com que elas olham o dinheiro depois que elas investem em fundos imobiliários. Essa recorrência que o fundo imobiliário tem de rendimento faz elas perceberem o poder do dinheiro, que muitas vezes é aquilo que eu digo, você tem lá, sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil no banco, é só um dinheiro que está lá no banco, ok, é um bom dinheiro, mas é só um dinheiro. A partir do momento que todo mês entra uma renda na sua conta, muda muito a sua cabeça. E indo nessa linha, acho que capturar isso que o Fai falou no final, que eu já tinha falado anterior, que é busque essa carteira diversificada para poder ter essa renda. Não fica buscando muitas estratégias malucas que eu vou ganhar muito dinheiro. Não é isso. Não é isso que é o fundo imobiliário. Essa que é a grande verdade. Você vai montar uma carteira que vai te gerar renda todos os meses e, consequentemente, ela vai te ensinar muita coisa ao longo da vida no universo dos investimentos. Eu acho que esse é o caminho que todo mundo deveria seguir no universo dos fundos imobiliários. E, mais uma vez, muito obrigado aí, um forte abraço. Estamos à disposição de uma próxima vez também. Com certeza, adorei esse bate-papo e teremos mais aí ao longo do ano. Deixe suas mídias sociais e também o trabalho de vocês, por favor. Faltou isso, né? Então, quem quiser me achar, no Instagram, onde eu sou mais ativo, @desmistificandoFI, no YouTube, que eu sou médio ativo, Rodrigo Medeiros. São as duas principais redes sociais, você me acha com bastante facilidade lá. Maravilha. Maravilha. Bom, o meu arroba é sempre o mesmo, é @MarceloFai, o Fai é FAYH. Aí me encontra no Instagram, no YouTube e no Twitter também. Tá? No TikTok, se tu achar lá, porque um dia eu já passei por lá, mas já não tô mais. Maravilha, mais uma vez, muito obrigado. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, 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 Medeiros. Tchau, tchau, Fai. Tchau, André. Tchau. Obrigado.